Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e hoje nós iremos estudar a lição de número 6 com o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua audiência, por sua companhia sempre aqui conosco. Você que está aqui na nossa cidade, em Marabá e também região circunvizinhas, Deus abençoe você, acompanhando pela TV Kairos, canal 7.1. Você que está pelas redes sociais, especialmente pelo YouTuber, em qualquer parte do globo, seja abençoada você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe desta lição com o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O texto áureo diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 15. A verdade prática nos diz assim: O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Vamos agora à leitura bíblica em classe. Se você não tem a revista para acompanhar, você pode, com a sua Bíblia, acompanhar esta leitura no Antigo Testamento, livro de Ruth, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7 ao 12. Versículo 7 a seguir diz assim: Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quiliom e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Maravilha! Vamos aos objetivos desta preciosa lição. 3 objetivos nós passamos a apresentar agora. O primeiro é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Em segundo lugar, como objetivo, nós iremos destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. O terceiro objetivo desta lição é enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Vamos agora também ao resumo deste primeiro tópico com a apresentação dos subtópicos. 3 subtópicos nós iremos analisar neste primeiro tópico, que tem como tema a masculinidade bíblica. O primeiro é a criação divina do ser humano. O segundo subtópico, as características da masculinidade bíblica. E, em terceiro lugar, veremos neste tópico a liderança masculina. Que bênção, que maravilha! Portanto, nós iremos estudar a lição de número 6 com esta temática, a desconstrução da masculinidade bíblica.
Em tempos onde o progressismo, um tema que estamos estudando desde a lição 3 deste trimestre, nós percebemos que a palavra-chave deste movimento, desta ideologia, é desconstrução. Desconstruir as bases, desconstruir os princípios estabelecidos na palavra de Deus, desconstruir os fundamentos judaicos cristãos que norteia toda a civilização dos dias atuais. Para comentar esta lição comigo, eu estou recebendo aqui com muita alegria o pastor Lucileno Cavalcante e também o pastor Marcos Melo, que nos ajudarão nesta tão maravilhosa lição. E aqui, pastor Marcos Melo, seja mais uma vez bem-vindo a este programa. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. E hoje, pastor Marcos, para nós trabalharmos esta lição de número 6, que nós consideramos muito importante para o contexto atual que estamos vivendo. Obrigado, pastor Epaminondas. Saudar aí a todos os nossos telespectadores da TV Cairóis, a todos os nossos irmãos, amigos, que a gente sempre encontra aí pela cidade e nos informa que estão assistindo esse programa tão bem apresentado e conduzido pelo senhor. Um prazer estar aqui e com a temática que é muito boa. Amém. Pastor Lucileno Cavalcante, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Pastor Leno, hoje nós iremos estudar a lição de número 6 com esse tema que ele é um tanto quanto nevrálgico, delicado, mas que é necessário para os dias que nós estamos vivendo, sobre essa desconstrução da masculinidade bíblica. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Marcos e a todos os nossos irmãos. Realmente é uma lição que vai tratar de um tema delicado, porém um tema que é necessário para os nossos dias, como o senhor bem já colocou, e especialmente pela maneira como apontam a nosso respeito do que nós cremos a respeito da masculinidade, né? Que é apresentada um ensino totalmente deturpado daquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras. Que bênção. Pastor Marcos, vamos iniciar tratando deste primeiro tópico que o pastor Douglas Batista sistematizou, a meu ver, muito bem. Ele vai falar sobre a criação divina do ser humano, as características da masculinidade e a liderança masculina. Mas antes, pastor Marcos, o tema da lição é a desconstrução da masculinidade bíblica. Essa palavra desconstrução, ela nos parece, em pelo menos as últimas 5 lições, ela vem sempre reiteradamente sendo apresentada pelo autor, pastor Marcos, porque nos parece que é exatamente esse o propósito do progressismo, não é, pastor Marcos? Sem dúvida, o progressismo ele usa exatamente esse termo, desconstrução, que nos remete sobretudo a alguns filósofos, mas sobretudo a um filósofo que é bem conhecido de quem estuda o tema, né? Que é o filósofo Jacques Derrida. Ele cresceu e estudou na França, embora não tenha sido natural da França, mas ele desenvolveu essa teoria de desconstrução do texto, de como se interpreta um texto. E ele, em alguns momentos, ele questiona as narrativas metafísicas, as narrativas que explicam o porquê da vida, do ser humano. E ele vai dar, então, essa tônica da desconstrução. E desconstruir é bem mais do que destruir, porque desconstruir vai falar de um processo muitas vezes sorrateiro, subjetivo, até lento, não percebido, mas que de fato ao final vai destruir o que foi construído, mas o processo chama-se desconstrução. Então, a partir desse filósofo, outros também desenvolveram essa mesma técnica de desconstrução. Então, se tem um conceito sobre família, sobre homem, o objetivo do progressismo é exatamente desconstruir isso, dizendo não é bem assim, não é dessa forma. E começam a criar conceitos, começam a questionar o texto bíblico
E a revista ela vai nos dar elementos para perceber essa ideia de desconstrução e também de combater essa desconstrução que está penetrando cada vez mais, não só na sociedade, mas nas famílias tradicionais e na própria igreja. Podemos então concluir inicialmente que estas lições, esta temática do trimestre veio num momento assim, num momento necessário da vida da igreja, não é, meus caros amigos? Pastor Leno, a criação divina do ser humano. Deus criou todas as coisas e o homem é uma criação de Deus, e o autor encerra o tópico até afirmando, né, que o ser humano é considerado, né, a coroa da criação de Deus. E nesse primeiro subtópico aqui, o objetivo é exatamente demonstrar que o homem é como ele é porque Deus o fez assim. É verdade, pastor. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos revela, nos mostra, e ela inicia no livro de Gênesis, mostrando o modo como o Senhor criou todas as coisas. E para coroar a criação de Deus, o Senhor formou o homem do pó da terra. O texto bíblico da criação do homem, do ser humano, do homem e da mulher, ele nos revela que o modo como Deus ele formou o homem e a mulher foi, em primeiro lugar, Gênesis 1:27 nos fala que o Senhor ele formou macho e fêmea, e ali não se faz distinção de valor de um para com o outro. O ser humano, tanto homem como mulher, tem o mesmo valor diante de Deus. E Gênesis 2, detalhando o modo como Deus criou o homem, nos revela que o Deus ele forma o homem do pó da terra, né? E a partir do homem, a partir da costela de Adão, o Senhor ele forma a mulher e entrega como esposa ao seu marido Adão. Então aqui nós temos que Deus ele cria o homem, sim, com o mesmo valor, o homem e a mulher, porém com papéis diferentes. E é exatamente nisso que a lição ela vai nos apresentar, dentro dessa criação, dessa formação que Deus fez o homem. Qual é o padrão de Deus para a masculinidade, para o homem? E isso a Bíblia ela vai nos conduzir, né? E daí porque essa lição ela é oportuna, porque isso que o pastor Marcos colocou da desconstrução daquilo que a Bíblia ensina e no caso aqui da desconstrução dessa masculinidade, nós vemos aí uma série de distorções na sociedade, né, e que traz com certeza não só problemas sociais, como acima de tudo espirituais para a vida do homem. Pastor Marcos, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus então define inclusive a sexualidade de cada um distintamente. E aí há características dessa masculinidade que o autor coloca aqui, né? E a gente percebe isso socialmente e fisicamente, que é o mais destacado aqui, né? Perfeito. Biologicamente, homem é homem, mulher é mulher, né? Isso está provado, a ciência prova, né? Então, o homem, acho que é um ponto muito importante a gente deixar isso claro, que a nossa fé está pautada na Bíblia. Nós não estamos aqui trazendo um conceito de homens, nós estamos trazendo um conceito de Deus. E a ciência vem comprovar o que nós estamos falando, tá? Então, é muito importante a gente entender a luz da Bíblia, como disse o pastor Leno, aqui no capítulo 1 de Gênesis, ali no versículo 27, nós vamos entender que o homem é obra das mãos de Deus. O homem, ele não está sendo construído, tá? Ele é macho. E aí vai dizer da vocação dele com relação à sua parte biológica, e logo mais na frente também vai dizer que criou fêmea, vai falar também da sua vocação para gerar filhos e essa ideia de complementaridade da mulher em relação ao homem. Mas aqui também o nosso autor, o pastor Douglas, ele vai falar sobre esses papéis e que essa
essa criação de Deus, macho e fêmea, fala muito também dos papéis, ou seja, papel entendido aqui no sentido da vocação deles. Qual o propósito de Deus ao criar o homem, do modo que ele é, na sua compleição física, no seu aspecto físico, biológico, a capacidade de também realizar e coabitar com a mulher, que foi pré-estabelecida, e qual é o papel da mulher também, olhando para a sua compleição física. Tá? A gente vai observar na Bíblia em relação ao homem, que é a nossa temática aqui hoje, é que Deus ele estabeleceu aqui no capítulo 1, capítulo 2, perdão, versículo 15, ele diz o seguinte, Gênesis, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, para o cultivar e para guardar. Esse texto ele fala muito dessa característica masculina, que a gente chama também o autor, e também outros livros vão falar de mandato divino para o homem. A gente precisa voltar ao Gênesis. O problema hoje, pastor Epaminondas, aqui eu abro um parênteses rapidinho, é que as pessoas elas querem as explicações para a vida atual com os conceitos atuais. E nós precisamos voltar ao princípio para entender. Jesus usava muito essa técnica. Quando ele falou, por exemplo, de divórcio, ele falou, é preciso ver o que diz o princípio. No princípio não foi assim. Tá? Então eles se baseavam, mas Moisés permitiu da carta de divórcio. Aí o Senhor vai dizer, mas por causa da dureza do coração do homem. No princípio, ou seja, lá no Gênesis, está escrito diferente. Então quando a gente olha para o Gênesis, a gente vai ver Deus dando um mandato para o homem, para cultivar. Então ele tem essa vocação para o trabalho e para o cuidado do jardim, para a proteção. E essa liderança, essa ideia de dominação é a ideia bíblica, no sentido não de dominar para se impor, simplesmente para ser superior. Não é essa a ideia bíblica. A dominação, no sentido bíblico, é no sentido de liderança. E aí o nosso autor vai falar sobre isso. Paulo vai retificar, quando ele fala lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 28, ele vai falar dessa proteção que o homem tem que dar. Então essa vocação do homem para o trabalho, para cultivar, para manter a família e para proteger a família, ela está exatamente aqui nesse versículo, né? Então eu penso que aqui está a base para o homem compreender qual é o papel dele, né? E o nosso autor aqui, o pastor Douglas, ele vai falar sobre isso e combater o que se chama de machismo. A Bíblia não aprova esse padrão machista de querer ser superior à mulher. O pastor Lucileno disse muito bem, em valor, o homem e a mulher são iguais. Agora, compleição física, evidentemente, é diferente. Os limites do corpo são diferentes. Estamos assistindo aí agora os problemas em volta do atletismo, né? Sim. Né? Um questionamento terrível. Por quê? Porque é biologicamente comprovado que o homem e a mulher são diferentes. São diferentes no aspecto físico e outros aspectos, mas são iguais em valor para Deus e tem que ser para todos nós também. Então, pastor Leno, ainda dentro dessa temática muito pertinente levantada pelo pastor Marcos sobre a questão do machismo. Existe, ele chega até ser estrutural, cultural, mas nós podemos afirmar categoricamente que, em hipótese alguma, absolutamente, a Bíblia é o livro que, e sobretudo o Novo Testamento, mais dá dignidade à mulher e valoriza o papel importantíssimo da mulher. Se bem que a lição da próxima semana, né, desconstruindo a desconstrução da feminilidade é o tema, mas aqui cabe nós fazermos essa comparação, pastor Márcio, para não incorrermos no erro de achar que há superioridade entre homem e mulher. E o senhor colocou muito bem no início, o pastor Marcos ratificou aqui. E aí o autor, ele traz sobre essa liderança masculina. E muitos, equivocadamente, pensam que essa liderança masculina é razão para, então, achar que é superior à mulher. E não é, pastor Leno? Esse tópico aqui da lição, ele realmente, como o senhor colocou, o pastor Douglas, ele fez aqui uma divisão, né, que nos dá uma facilidade para abordar esse tema. Existem dois extremos
do que seria a masculinidade de acordo com a palavra de Deus. Um extremo é esse, do machismo, é do homem pensar que ele é superior e que subjuga e que oprime e que coloca as mulheres como de segunda classe, um ser humano de segunda classe, ao ponto de, na antiguidade, né, as mulheres serem consideradas como propriedades do marido. Em alguns casos, até quando o marido morria, era sepultada viva, né, junto com o marido. No entanto, como o senhor bem colocou, a palavra de Deus, a Bíblia, ela em nenhum momento ela vai apoiar essa ideia de machismo, de superioridade, de valor do homem em relação à mulher como sendo superior. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela mesmo escrita aí em cerca de 1.700 anos de história, mas a Bíblia ela vai resgatar essa importância da mulher, né, e mostrar do modo como o homem ele deve viver a sua masculinidade. O outro extremo também que eu queria chamar a atenção é justamente que está afeto aqui a esse terceiro subtópico sobre a liderança masculina, que é a omissão do homem. É o recuo do homem em exercer o papel que foi designado por Deus, né, de líder da sua família, de condutor da sua família a Deus, e de provedor, de cuidador. Então, essa responsabilidade, esse papel masculino foi dado por Deus. E que quando o homem ele se omite, né, ele deixa de exercer aquilo que é função própria dele. E isso traz distorções na sociedade, na família, enfim, que nós vemos hoje na nossa sociedade. No entanto, o autor aqui, ele falando a respeito do que é essa liderança, né? Que não é aquela liderança autoritária, aqui nós não estamos falando de um ditador da família. Nós estamos falando de alguém, e aí a palavra de Deus, Paulo, ele nos fala a esse respeito, de alguém que sacrifica-se em prol da sua esposa, em prol da família, está disposto a dar a sua vida em prol daqueles a quem ele lidera. Pastor Marcos, antes de iniciarmos o programa, a gente estava conversando aqui e o senhor pontuou sobre o propósito do progressismo, né, que é criar, provocar, causar uma falta de identidade no homem e na mulher. E no caso aqui, como a lição é desconstrução da masculinidade bíblica, a gente está percebendo isso muito latente, não é, pastor Marcos? O homem deixando de cumprir com o seu papel. Sem dúvida. Na verdade, existe uma crise de identidade nos dois, tanto no homem quanto na mulher. Mas existe essa falta de noção. O homem precisa entender para o que ele foi criado. As respostas da existência humana vão ajudar nisso. E essas respostas estão na Bíblia Sagrada. Tá? A propósito de criação do homem e da mulher. Então, o homem, ele foi criado primeiramente, ele foi criado antes da mulher, e a gente percebe claramente no livro do Gênesis que Deus, ele entregou um mandato para ele de liderança, de cuidado, de proteção, de guia, de sacerdote. Tanto é verdade que quando eles pecam, os dois pecam, caem ali no engano da serpente, o Senhor chama quem primeiramente? Adão. Ele chama Adão. Tá? Porque a responsabilidade maior, depois ele chama a Eva também. Sim. A responsabilidade pelo pecado ela é individual, mas existe a responsabilidade de cuidado, de liderança, de proteção, era de quem? Era de Adão. E continua sendo esse mandato do homem. Deus não mudou, Deus continuou o mesmo. O homem bíblico, essa nossa concepção ela é bíblica. Essa masculinidade que nós estamos defendendo é uma masculinidade bíblica e ela, portanto, ela deve ser uma liderança amorosa. Faltou um pouco de cuidado, ou faltou muito cuidado de Adão para com Eva. Aonde estava Adão quando Eva foi ludibriada pela serpente?
Tá? Então, o homem ele precisa ser essa presença marcante na vida da sua esposa, da sua família. A Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, ou seja, Cristo é o cabeça de todos, né? E ele vai dizer, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, tá? Então, Paulo vai explicar aqui para nós uma questão de liderança. A Trindade não tem superioridade na Trindade. Não tem superioridade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Eles têm a mesma essência. Mas tem funções distintas. E quando você vai para o homem e para a mulher, é a mesma coisa. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Tá? Existem determinadas funções, atividades, papéis que devem ser exercidos pelo homem. Existem outros que são exercidos pela mulher. É simples assim. O problema é que as pessoas elas querem criar uma rivalidade hoje. Infelizmente, esse conflito, essa ideia de rivalidade entre homem e mulher, e vai causando essa confusão na identidade. Hoje nós vivemos uma crise terrível, não é nova, mas hoje ela está muito mais apurada de identidade. E aí as pessoas acham que podem ser algo que elas não devem ser, e começam os conflitos. O espírito da Babilônia, que é o subtítulo do trimestre, né, tem implementado isso, essa concorrência que se coloca entre homem e mulher, como se eles estivessem concorrendo, né, em busca da superioridade. O movimento feminista querendo destruir a masculinidade, e por outro lado nós temos muitos homens machistas que suprimem o valor bíblico que é dado à mulher. Mas o pastor Marcos, ao ler 1 Coríntios 11, 13, deixa claro que a nossa concepção aqui de masculinidade é a concepção bíblica, é o que a palavra de Deus diz sobre essa temática. E essa semana eu até vi, eu acho que vocês viram também, com o filme da Barbie, né, que está aí em voga e tal, eu vi duas mulheres, uma foto, um vídeo, não me lembro, mas duas mulheres vestidas de rosa, elas estavam indo provavelmente para o cinema para assistir o filme. Aí o pneu do carro furou, e quem estava trocando lá o pneu do carro? Um homem que estava trocando, fazendo o papel. É o que nós estamos vendo, o cinema, pastor Marcos, né, clamando por essa desconstrução, né, os artistas, a legislação, né, toda a cultura, e nós estamos aqui numa espécie de contracultura, porque há um clamor para essa desconstrução da masculinidade. E o próprio filme, esse filme que eu não assisti, mas a gente lê a crítica, né, traz a figura do namorado da Barbie lá, um moço com características mais femininas, não necessariamente homossexual, não é isso, mas com características femininas mesmo, e perdendo a essência, né, do que a Bíblia coloca como sendo as características do homem, né, da masculinidade. Portanto, quando nós falamos aqui em masculinidade, é o que a Bíblia diz, não é, pastor Leno, pastor Marcos? É o que a palavra de Deus apresenta como padrão, como modelo de o homem bíblico. Pastor Epaminondas, pastor Leno, se o senhor me permite? Senhor. Essa desconstrução da masculinidade bíblica, ela traz prejuízo, claro, para o homem, mas ela traz muito mais prejuízo para a própria mulher. Eu vejo assim. Sim. Tá? Eu vejo mulheres cada dia mais frágeis. Por quê? Porque a presença do homem, o homem, quando ele está consciente do seu papel, da sua liderança, ele exercendo a masculinidade que Deus estabeleceu para ele, ele vai ter uma mulher também mais segura de si, porque o homem passa a segurança para a sua esposa, para os filhos. Ela se sente protegida. Protegida. Né? Amada, o homem cuidada. É para isso, amar. Paulo vai dizer que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. Então, esse é um amor devotado, um amor que entrega a própria vida. Não é esse ideal aí que estão dizendo que os homens são todos machistas e que essa masculinidade ela é tóxica, a masculinidade bíblica que é patriarcado, etc. Não, o que nós defendemos é que o homem cuide da mulher. Quando ele cuida da mulher, cuida da sua casa, ele está exercendo a sua liderança, ele está cumprindo o seu papel, e Deus é glorificado na vida dele e na vida da mulher.
Quando a mulher não tem essa presença do homem que exerce essa masculinidade, você pode perceber que ela está cada vez mais frágil, que falta esse papel. Não adianta a gente querer inventar protótipos e ideias que não vai dar certo. As pessoas que enveredam por esse caminho que a ideologia de gênero prega, elas estão cada vez mais frágeis emocionalmente, mais confusas. Essa que é a verdade. Então é por isso que nós precisamos mostrar um outro caminho. Porque o que está se defendendo aí por alguns não é o padrão bíblico para as pessoas. Então, elas têm o direito de ouvir uma outra mensagem. É essa mensagem que a gente tem que pregar. Que bênção, maravilha. Assim nós vamos concluir esta primeira parte do programa, este primeiro bloco, onde nós aprofundamos bastante a temática apresentada pelo autor. E eu quero convidá-lo a permanecer conosco, pois nós iremos, na volta do intervalo, estudar a erosão da masculinidade. Convido você a permanecer aqui neste programa que está abençoadíssimo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Agora, para o segundo bloco deste programa, você que chegou agora, ligou o seu televisor ou acessou a rede social, o YouTube, nós estamos estudando hoje a lição de número 6 com o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Nós estamos apresentando qual é o padrão bíblico da masculinidade. E, na verdade, o que nós estamos propondo aqui é a desconstrução dessa masculinidade bíblica. Vamos para o resumo deste segundo tópico da lição, onde nós iremos aprender agora sobre a erosão dessa masculinidade, né? Como que o sistema, como que o espírito da Babilônia está agindo e atuando para corroer, para causar mesmo essa erosão, essa identidade bíblica masculina. No primeiro subtópico, nós iremos trabalhar a apologia que é feita à homossexualidade. No segundo subtópico, a responsabilidade que está sendo negligenciada. E, por fim, em terceiro lugar, a crise de liderança que se está instalando, né, no seio da sociedade e também, até mesmo, no contexto evangélico brasileiro e, por que não dizer, em todo o mundo. Vamos, pastor Leno, agora, pastor Marcos, trabalhar esse tema, a erosão da masculinidade, né? E o primeiro subtópico é a apologia que se é feita à homossexualidade. E nós queremos deixar bem claro aqui a todos que estão nos assistindo que não se trata de modo algum, em hipótese alguma, de um discurso de ódio ou homofóbico. Não entenda assim. Nós estamos apenas aqui professando a nossa fé, aquilo que a Escritura Sagrada apresenta como modelo de sexualidade. Desse modo, as pessoas, elas são livres, elas podem, de forma livre mesmo, viver a sua sexualidade conforme elas bem entenderem. Mas nós temos um padrão de sexualidade e esse padrão, ele é apresentado pelas Escrituras Sagradas e é isso que nós queremos demonstrar nesta lição. Pastor Leno, sobre esta apologia, o que nós estamos vendo é esse incentivo, né, essa defesa, esse estímulo, né, esse incentivo mesmo, no sentido mais profundo da palavra, a essa defesa, né, desse movimento que, na verdade, essa militância que a cada dia ela, de forma efervescente, ela cresce em todos os segmentos da sociedade. E essa apologia, ela é feita de forma
legislativa, essa apologia ela é feita de forma artística, ela é feita em todos os âmbitos da sociedade, inclusive até mesmo dentro, né, do segmento religioso, evangélico. E essas investidas, no sentido de fazer essa difusão, nós temos, com base na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, nós temos a liberdade de consciência e de crença, onde nós temos, a partir daí, o direito de professar a nossa fé, né? E conforme eu disse, a nossa intenção aqui de modo algum é ridicularizar, humilhar as pessoas, de modo algum. Aqui é apenas no campo das ideias, não é, pastor Lendo? Na verdade, o que essa lição ela nos proporciona é um retorno, como nós estávamos conversando aqui em off, é um retorno ao fundamento das Escrituras, aquilo que o padrão que Deus estabelece no livro de Gênesis a respeito da sua criação, né? E esse subtópico, esse tópico, ele fala exatamente do que promove essa desconstrução da masculinidade bíblica. E um dos fatores que tem influenciado muito o que se chama de homem moderno, o modelo de homem pós-moderno, né? Sim, essa apologia à homossexualidade, em que se apresenta um homem com uma hipersensibilidade, né? Não digo que o homem não deva ser sensível, tem que ser, porém é algo que qualquer coisa o atinge, né? Emocionalmente frágil, alguém que tem também, e isso eu falo não só em relação àquilo que apresenta aqui o tópico, mas o homem de um modo geral, né? Esse homem pós-moderno que é apresentado, né? Que não tem um compromisso com aquilo que a Escritura ela define. Então, quando nós lemos lá em Gênesis 1, versículo 27, que diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ali o Senhor, ali a palavra de Deus, ela faz distinção, sim, como já foi falado, né? E essa diferença que caracteriza um do outro. A lição aqui, o autor, ele coloca assim, de forma bem clara e evidente, que nós cremos numa criação da raça humana binária, homem e mulher, ponto. E para cada Deus ele estabelece papéis, e é exatamente aí que esse movimento pós-moderno, essa cultura de desconstrução, ela vai atingir, porque atingindo esses papéis, atinge a família, atinge aquilo que nós cremos a respeito de família nas Sagradas Escrituras. Pastor Marcos, e contrariamente ao modelo bíblico que é binário, nós temos, né, o progressismo apresentando agora uma desconstrução desse modelo binário, né, apresentando o ser humano como sendo não binário, ou seja, que ele nasce neutro e a sexualidade, portanto, ele constrói. E nós vemos, pastor Marcos, que a sexualidade ela deve ser desfrutada biblicamente dentro do casamento e biblicamente falando, né, numa relação heterossexual. Esse é o modelo, o padrão que a Bíblia apresenta para nós, não é, pastor Marcos? É o modelo que nós professamos enquanto fé. Sem dúvida. A ideologia de gênero, ela pregoa, assim, de forma resumida, ela vai dizer que a identidade sexual da pessoa ela é construída socialmente, ou seja, a pessoa nasce neutra e ela decide qual vai ser a orientação sexual dela. Essa é o que apregoa a ideologia de gênero, daí o nome, ideologia de gênero. Mas a fé cristã, ela se baseia
em outro parâmetro. Se uma pessoa diz que é cristã, a fé dela vai estar pautada na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é imutável, porque ela é a palavra de um Deus também que é imutável. Então não tem como a gente arrancar da palavra isso. Agora, cada um vai fazer a sua avaliação. Cada um é livre para se comportar como quiser. Deus deixou o homem com essa liberdade. Agora, todos nós prestamos conta dessa nossa liberdade diante desse mesmo Deus Criador. É muito importante a gente colocar isso. A igreja cristã, de um modo geral, ela nunca foi de apregoar violência, de apregoar discriminação. Não, isso não pode acontecer. Até porque nós temos muitas pessoas em nosso meio que um dia vivenciaram essa realidade, né, e estão conosco, e vice-versa. Então, o homem, a mesma pessoa aqui, ela continua sendo livre. Agora, a palavra de Deus não muda. É isso que é importante a gente deixar claro. Cada um faz sua opção. Agora, assim como os teóricos da ideologia de gênero têm as suas teorias, nós temos a nossa base de fé, que é a palavra de Deus. E hoje nós estamos tratando aqui dizendo que, desde o Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí, essa semelhança, ela vem sobretudo, essa imagem, ela vem sobretudo no aspecto moral de Deus. Tá? E como Deus age, a gente percebe também como o homem vai agir. Deus, ele se apregou como um pai. O homem deve ser um bom pai. Dentro do nosso tema. Deus, ele aparece para nós como protetor, como refúgio, como fortaleza, como pastor, como cuidador. Perfeito. E assim deve ser o homem na sua masculinidade. Quando ele se omite nisso, aí gera os problemas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, nós precisamos assumir esse papel, volto a dizer. E aí o padrão está lá no Gênesis, né? A queda do homem distorceu isso. Por que acontece todos esses debates hoje? Porque, infelizmente, o homem se afastou do padrão bíblico. Ele se afastou do propósito de Deus. Nós precisamos voltar ao jardim. Nós precisamos voltar ao jardim. Lembrar onde caímos em Adão e recuperar essa moralidade, essa semelhança, essa imagem que Deus estabeleceu para o homem. E é isso que a igreja tem o papel dela de apregoar, sem ofender ninguém. A pessoa diz, mas eu penso diferente. Ok, continue pensando diferente. Eu também penso diferente de você. Mas mesmo assim continuo lhe amando, mesmo assim continuo orando por você, mesmo assim continuo querendo o seu bem, né? Querendo que você vá exatamente para onde eu vou, para onde eu entendo que vou, né? Então esse é o caminho que Deus estabeleceu para nós, de amor, não de rivalidade, de briga, de ofensas, não, esse não é o padrão de Deus, né? A gente vê Deus acolhendo, a gente vê Deus perdoando, a gente vê Deus reconciliando. E assim é o nosso papel enquanto cristão, entendeu, pastor Paulo? Nessa temática, a gente diverge frontalmente, com base na Bíblia, mas ama fundamentalmente com base na mesma Bíblia. Exatamente, perfeito, pastor Marcos. O senhor fechou com, podemos dizer, com chave de ouro esse primeiro tópico aqui, né? Nós defendemos a nossa posição biblicamente, mas nós também amamos biblicamente a todas as pessoas indistintamente. Perfeitamente. Né? A violência, ela não faz parte do modelo estabelecido na palavra de Deus. Se alguém, né, pastor Marcos, pastor Leno, assim se comporta, ele está fora também dos padrões bíblicos, né, pastor Leno? E aí... Ainda que seja cristão. Ainda que seja. Ainda que se diga cristão, né, pastor Leno? Quando o homem se comporta assim, violento, iracundo, discriminador, não acolhedor, não protetor das pessoas, seja homem ou mulher, enfim, ele vai estar indo contra o padrão bíblico. Inclusive, não só a violência física, mas violência verbal, violência, enfim... Emocional. O Evangelho, ele não aponta para isso, né? Mas sim para uma pregação de boas novas, uma pregação de boas notícias, né? E realmente a igreja, ela não está com as suas portas fechadas, ela está com as suas portas abertas para receber. Porém, a igreja, ela se fundamenta na palavra, nas Escrituras. E à medida em que se achega a nosso papel é ensinar conforme
as Escrituras. Agora, pastor Marcos, pastor Leno, quero ouvir vocês dois. Essa erosão da masculinidade causada, em primeiro lugar, pela apologia que é feita, né, à homossexualidade. E, em segundo lugar, pela responsabilidade que é negligenciada. Isso tem causado, pastor Marcos, tem causado desajustes familiares e que tem como consequência desarranjos na própria sociedade, não é, pastor Marcos? Sim. Essa falta da masculinidade, né, da presença do homem. Porque aí nós temos uma crise de liderança, como foi falado antes, né? No bloco anterior. A gente acaba tendo esse vácuo de liderança que Deus estabeleceu para o homem, né? E a gente vai perceber isso, que quando a gente, o pastor Leno colocou muito bem, recebe um homem cada vez mais fragilizado, sensível, aí a gente precisa analisar o modelo de criação dos homens. Né? Claro que isso é um tema mais profundo, mas a gente precisa ter cuidado com nossos filhos, né? Com os nossos netos no futuro, de criá-los, os homens, dentro dessa masculinidade bíblica, para que eles possam exercer, ensinando a valorizar a mulher, respeitar a mulher, ensinando a proteger a sua família, ensinando a trabalhar sol a sol, né? Enfim, ensinando a realizar tarefas que demandam força, que demandam que ele produza testosterona. Eu estava lendo um artigo outro dia, pastor Leno, queridos amigos, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que nos últimos anos a testosterona dos homens baixou em torno de 10% de modo geral. E aí eles estão estudando o tema, cada vez mais. Os homens estão em crise. Pastor Epaminondas, é fato. Essa pesquisa é um alerta, não é, pastor Marcos? Está em crise. Está revelando alguma coisa. É porque antigamente, pastor, aqui rapidamente de modo prático, Sim. Os meninos eram criados jogando bola, caindo no chão, fazendo atividade física e tal. Hoje, a gente precisa ter cuidado com esse modelo, porque esse modelo hoje pode estar enfraquecendo os meninos, os homens, né? E aí acaba que esse vácuo acaba sendo exercido pela mulher, que precisa cada vez mais fazer esse trabalho que seria do homem, exercer esse papel. E aí a gente vê essa inversão e vê também as crises, né? Eu penso assim, isso a partir de leituras, a partir da observação, a partir do que a gente tem visto. Os próprios cientistas sociais estão preocupados com isso, pastor Epaminondas. Eu me lembro que no bloco anterior o senhor colocou muito bem quando falava explicando o termo desconstrução, né? Que ele também é lento, né? Se fosse destruição, seria um processo mais célere, mas como é desconstrução, então o propósito é lentamente desconstruir. E aí, pastor Marcos, o senhor me faz pensar quando o senhor fala aí da infância, né? Uma infância em que os pais não se atentam para a construção de uma masculinidade já na infância. Nós devemos também pensar nisso, não é, pastor Marcos? Pensar na masculinidade e já na tenra idade, no pastor Leno, para que lá na frente os frutos sejam colhidos, ou não, se na base não for muito bem trabalhada. Eu faz me lembrar da recomendação de papai, quando ainda bem pequeno: seja homem, mas não no sentido simplesmente sexual, sim, viril, não, mas seja homem no sentido de responsável, de responsabilidade. Quando nós vemos hoje, pastor Marcos, pastor Epaminondas devem saber muito bem, nós vemos hoje a omissão de forma geral do papel do homem. O pastor Marcos falou do papel de ser pai também, né? Quantas mães têm tido a necessidade de assumir o papel de mãe e pai, de provedora, de cuidadora, porque muitos pais, muitos homens estão se omitindo da sua responsabilidade. E isso é terrível. Pastor, e eu vou um pouco mais além. Não é somente aquele pai que abandona presencialmente, não é? A mulher e deixa ela, né, haver navios para a criação dos filhos. Mas aquele pai que fisicamente dentro de casa
mas ele negligencia a sua responsabilidade. O senhor tocou num ponto muito interessante. É um abandono emocional e também algo, para nós como cristãos também, há um abandono espiritual, em que alguns pais só acham que é suficiente mandar os filhos para a igreja, enviar os filhos para a igreja porque lá tem a professora, porque lá tem alguém que vai ensinar. Enquanto que nós, e aqui o autor ela fala sobre essa negligência dessa responsabilidade, nós como pais, como homens, temos que assumir esse papel diante de Deus, acima de tudo, diante de Deus. Sermos homens em todo a plenitude da palavra, né? Não simplesmente aquele homem não é aquele homem que agride, que acha que ser homem ser agressivo, ser agressivo, autoritário. Acha que ter coragem é desafiar o outro. Não, ser homem é arcar com as suas responsabilidades. Pastor Marcos, o papel do homem no seio familiar e na sociedade, né? Ele tem a função de ser o referencial, né? Conforme Paulo, escrevendo aos Coríntios, o senhor leu, né? Ele é o cabeça, ele exerce liderança, ele exerce, sobretudo, responsabilidade. Portanto, ele é um referencial. Ele é um referencial para a esposa e para os filhos. Ele é um referencial para o filho, no caso, se ele tiver um filho homem, referencial de masculinidade, e ele é um referencial, no caso, para a filha esposa, ou para a filha mulher, né? É o referencial de protetor, de guardador, né? De provedor, daquele que ama. Então, é muito importante a masculinidade, pastor Marcos. Eu, assim, estou maravilhado com essa lição. Sem dúvida. Tudo isso que o senhor está falando remete exatamente ao Éden. Exatamente. Ao mandato que Deus estabeleceu para o homem de, novamente, cultivar e proteger. Cultivar, em outra tradução, guardar. Quem é o guardião da família? É o homem. Quem é o protetor da esposa? Uma esposa, quando o homem está em casa, ela está segura, está tranquila, desde que ele exerça essa masculinidade, né? Não é aquele homem que se omite, não. Ele precisa estar ali, a mulher... Agora, quando o homem não está em casa, a mulher... Meu marido não está em casa. A minha, pelo menos, quando eu viajo, ela fica insegura. Mas quando eu estou em casa, ela fica tranquila. Quando o senhor falou sobre o seu pai, né? Trouxe a memória aí, o seu pai, o pastor Edivan, nosso grande amigo, saudosa memória. E eu lembro que muitos pais... Na nossa época de criança, pastor Luciano, pastor Epaminondas, quando eles viajavam, eles chamavam o filho homem, ou mais velho, e diziam: meu filho, papai vai se ausentar. Desse jeito. Cuide da sua mãe, cuide da sua irmã, das suas irmãs, preste atenção nisso, naquilo outro. Entregava aquela atribuição. Por quê? Porque esse é o papel do homem, guardar. Hoje não está acontecendo isso, e por essa razão acontece essa crise, essa responsabilidade negligenciada que o pastor Douglas coloca aqui na lição. Então a gente precisa cultivar. São coisas pequenas, pode parecer até banais, mas não são. A gente forma um homem de verdade, esse é o termo que a Bíblia usa, né? Sim. Um homem de verdade ao longo do tempo. Eu li uma frase há muitos anos, o escritor tem por sobrenome Brulati. Ele diz o seguinte: basta um só instante para você forjar um herói, mas é preciso uma vida inteira para se formar um homem de bem. Então, tudo começa na infância, você vai construindo. Tá? Isso fica um alerta para os pais de crianças hoje, né? Como é que está sendo construída a masculinidade do seu filho? Como é que está sendo construída a feminilidade da sua filha? Tá? O que estamos dando para vestir? O que estamos dando para brincar? Né? Quais são as responsabilidades? Pastor Epaminondas, eu recebia a responsabilidade dos meus pais, da minha mãe, de ir na quitanda comprar tal coisa. Ela me dava uma relação, eu tinha que decorar. Quando chegava lá, se eu esquecesse, chegava aqui, tinha consequência. Então eu saía daqui até lá memorizando, tudo memorizado. Recebia o valor, recebia o troco, conferia. Isso você ensina o rapaz a
a negociar, você ensina ele a fazer negócio, ensina ele a decorar, enfim, a se relacionar com as pessoas. Ter responsabilidade. Com as tarefas que lhes são dadas. Você entende? E o modelo foi alterado. O modelo está sendo alterado. E aí traz essas consequências, né? Isso. Pastor Leno, nós vamos caminhar para concluir este bloco, mas o autor ele vai buscar lá em Ezequiel 22:30, né? Aquela passagem em que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha. Pastor Marcos, a crise está tão grande, pastor Leno, que será se vai chegar o momento em que Deus vai também, no século 21, procurar um homem, com H mesmo? Na verdade, esse tempo ele já chegou. Já chegou. Infelizmente, estamos vivendo em uma época, não só no Brasil, mas no mundo, em que essa ideia de homem pós-moderno, ela tomou conta. E na verdade, nós temos esse cenário hoje já. Mas eu creio que a palavra de Deus e estas lições, elas vieram exatamente para haver esse despertamento, esse retorno ao fundamento da fé, né? Esse combate no sentido das ideias que o pastor Epaminondas sempre enfatiza, esse combate contra este espírito da Babilônia de que a lição ela prega aqui, né? E a igreja, ela tem esse papel, né, de mostrar para que nós venhamos realmente viver esse padrão bíblico, porque eu tenho certeza que nesses dias, muito embora esteja, vamos dizer assim, escasso, mas ainda há homens que Deus tem levantado para servir como um referencial para a sua família e para a sociedade. Deus tem sempre as suas reservas, né? Suas reservas morais. Nós estamos chegando ao final deste segundo bloco e eu quero mais uma vez lhe convidar para permanecer conosco. Depois do intervalo, nós iremos estudar um personagem que é símbolo, né, desta masculinidade bíblica. Vamos aprender com Boaz este símbolo, de como que esse modelo é apresentado na palavra de Deus, estabelecendo assim um padrão de masculinidade pelas Escrituras Sagradas. Portanto, não saia daí, o intervalo é muito rápido, voltamos já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Nós já tivemos 2 tópicos muito importantes e agora nós iremos aprender com esta lição um personagem bíblico que foi escolhido pelo comentarista como símbolo desta masculinidade apresentada pelas Escrituras Sagradas. Vamos para o slide que contém o resumo deste tópico. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. O personagem bíblico aqui é o que está no livro do Antigo Testamento de Ruth. E aqui nós temos um modelo de generosidade e também um modelo de responsabilidade apresentado pelo autor desta lição, o pastor Douglas Batista. Pastor Leno, eu quero iniciar este terceiro bloco aqui com o amado irmão, para que o pastor Leno pode contextualizar aí o livro de Ruth e também falar sobre este modelo de generosidade que é apresentado pelo autor como sendo, né, um modelo de masculinidade bíblica, o padrão de masculinidade bíblica apresentado pelo autor e também pela palavra de Deus. Aqui neste tópico, o autor ele traz esse exemplo, né, de masculinidade na pessoa de Boaz, que é um personagem talvez não muito conhecido, né?
Porém, ele é apresentado aqui no livro de Ruth, que narra a história de uma família que foi envolta em uma tragédia, né? Uma família de Judá, que vai então, através da sua matriarca Noemi e o seu esposo, e os seus 2 filhos saem de Judá em meio à fome, vão peregrinar e lá os seus filhos se casam, porém vem a tragédia, a morte dos homens da família, né, o marido de Noemi e os seus 2 filhos. Só que o livro de Ruth, ele narra a história de uma nora de Noemi, que era a Ruth. E Ruth, ela sendo uma moabita, ela toma uma decisão de retornar junto com a sua sogra para a terra de Judá, e ali é que acontece todo esse histórico, né, que é maravilhoso o relato da história de Ruth e Boaz. Quando retornam para Judá, nós temos aqui apresentado um costume da época, que era o do parente remidor, aquele que seria responsável por dar ou por arcar com a responsabilidade de uma família, de um parente que havia morrido. E aí, no caso, a Bíblia ela nos apresenta Boaz, que era um parente próximo, né, do marido de Noemi, e que este parente que é dado a ele a responsabilidade de ser o parente remidor, aquele que iria assumir o papel de responsável por esta família. E o texto bíblico ele nos diz que Boaz ele não se recusou a assumir a sua responsabilidade. E aqui o texto da lição, ela nos narra ponto a ponto a maneira como Boaz ele agiu generosamente para com Ruth, né, e para com Noemi. E é maravilhoso nós entendermos aqui que o autor ele destaca o modo como ele foi corajoso, responsável e arcou com a sua responsabilidade quando essa foi posta diante dele. Então a Bíblia, ela aqui nesse exemplo trazido pelo autor, ela nos mostra que realmente esse exemplo de masculinidade bíblica chama a atenção para a responsabilidade do homem. Ótimo. E esse relato do livro de Ruth apresenta uma história onde, em que pese a protagonista, né, Ruth, traz Boaz nesse pano de fundo que eu achei muito interessante. O autor ele garimpou aqui essas qualidades de Boaz, né, apresentando esse modelo de um homem que é corajoso, de um homem que é protetor, de um homem que favorece a mulher, né, protegendo ela inclusive de ser molestada. Ela sai para trabalhar por conta do contexto familiar que ela está vivendo, ela e a sogra, mas encontra abrigo em um homem generoso, extremamente generoso. E Boaz, em nenhum momento a gente vê ele agindo com truculência, mas agindo com ternura, um termo que o autor ele usa aqui, com ternura para com Ruth. Isso me chama a atenção. Aquilo que o pastor Marcos havia colocado, né, que a ideia de desconstruir a masculinidade, quem perde é a própria mulher, né, pastor Marcos? A figura da mulher acaba perdendo e muito. Imagine se não é Boaz na vida de Ruth, né? Como que seria o desfecho da vida dessa moça estrangeira, moabita, viúva, sem filhos, né, sem parentes para remi-la, porque na verdade o parente era de Noemi, sua sogra,
Então vejam como que, né, pastor Marcos, a figura bíblica do homem, o homem bíblico, a masculinidade bíblica, ela é uma masculinidade que serve para complementar a felicidade da mulher, para proteger ela. E essa liderança nata própria do homem, apresentada pela Escritura Sagrada, é esse símbolo de masculinidade, deste padrão que é apresentado pela Bíblia Sagrada. E o autor, como desfecho, né, apresenta Boaz como sendo antecessor, como sendo, né, da genealogia, né, do próprio rei Davi e também do próprio Senhor Jesus. E ela, na genealogia de Jesus, é apresentada a figura dessa mulher de Ruth. Que coisa maravilhosa. Nós havíamos falado também em um bloco anterior que a Bíblia, se tem um livro que não é machista, é a Bíblia. Nós temos mulheres no Antigo Testamento que têm protagonismo, no caso de Ruth, no caso de... nós falamos, né, de Débora, no caso de Esther. Nós temos no Novo Testamento o Evangelho por Lucas, que é chamado por alguns estudiosos como o Evangelho das Mulheres. O destaque que Jesus dá às mulheres no Evangelho por Lucas, na própria genealogia do Senhor Jesus, nós temos lá mulheres e que têm uma vida outrora, no passado, um tanto quanto duvidosa. Inclusive, destacando essas mulheres, colocando como referências, no papel que muitas vezes hoje em dia está sendo, vamos dizer assim, criticado, como papel de mãe, como papel de esposa, né? As próprias, como na lição passada, chamam as matriarcas, né? Lá do livro de Gênesis. Então, assim, é um destaque que a palavra de Deus dela evidencia como algo realmente elogiável, né? Como exemplo para nós hoje. E se a gente fosse para o Novo Testamento, como aplicação, Efésios 5, já falamos aqui, e também, pastor Marcos, 1 Pedro 3:7, quando Pedro, a palavra de Deus por Pedro, né, nós temos ali a descrição da mulher como sendo, pastor Marcos, o vaso mais frágil e digno de honra. Perfeitamente. O senhor citou aí, fez menção, eu vou, se me permitir, eu vou fazer a leitura aqui. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Olha só. Compreendendo a mulher, dando honra à mulher, certo? Como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, vê o Senhor tratando aqui a mulher com muita honra e dizendo para o homem, cuide bem, honre a sua mulher, né? Então, quando você vai para a carta de Efésios, você vê Paulo dizendo que o homem deve amar a mulher. E você vê Deus dizendo para a mulher honrar o marido também. Então essa honra é mútua. Porque Paulo, quando ele fala de sujeição lá, ele está falando de honra. Honre o seu marido. Esse é o papel da mulher, honrar o seu marido. E respeitar o seu marido. Porque esse termo honra é muito importante para o homem. Respeito é uma coisa muito importante para o homem, né? Isso toca muito a masculinidade do homem, no sentido bíblico mesmo. Sim. E a mulher, como ela é tocada? Quando o homem a ama, se entrega por ela. Né? Faz tudo por ela, se dedica à vida dela, se preocupa com a parte emocional dela, não apenas física, com os detalhes da vida dela, com os sonhos dela. Esse é o verdadeiro homem bíblico, que cuida, que orienta. Eu quero crer, pastor Epaminondas, que Adão, depois de tudo que ele passou no jardim, da queda, das lições, ele passou a cuidar melhor de Eva. Eu vejo Eva, sim, uma mulher um pouco mais esperançosa lá na frente, aprendeu com os seus erros. Os dois cresceram juntos, ensinando os seus filhos, crendo nas promessas de Deus, quando nasce Sete, né? Enfim, a gente vai percebendo esse aprendizado dos dois. E é exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. São co-herdeiros da mesma graça, o homem e a mulher. Agora, pastor Marcos, nós poderíamos trazer outros modelos de masculinidade para este terceiro tópico, né? Além de Boaz. Certamente, nós temos vários, né? Quando você vê homens em posição de liderança, você vê sempre Deus encorajando. Você vai pegar Josué, você vai ver Deus falando, seja forte, seja corajoso, você vai liderar esse povo, chegar à terra que eu prometi dar aos seus pais. Então, agora quando você pega o aspecto do pai, você vai encontrar Jó. A Bíblia vai falar de um homem que era um homem temente a Deus e
e que sobre cuidar dos seus filhos, né? Nós estamos aí já à véspera do Dia dos Pais, aí no segundo domingo de agosto, né? E a gente precisa trazer uma reflexão para os pais. Será que eu, pai, estou exercendo essa paternidade do ponto de vista bíblico? Eu como marido, como pai? E a Bíblia vai dizer que Jó, ele se preocupava com sua família, com seus filhos, com a sua esposa. E ele vai, então, santificar os filhos depois de um período, e vai reunir com eles, e vai oferecer holocaustos, né, que era o costume da época, sacrifício a Deus pelos filhos, para que os filhos fossem, se porventura tivessem cometido algum pecado, Deus pudesse perdoar, Deus pudesse ajudar os seus filhos. Então, é o papel de pai, liderança, né? Cuidado, zelo. Eu acho que é isso que mais importa, né? Ótimo. Pastor Marcos, pastor Leno, vamos caminhar para o encerramento deste programa. E aqui eu acho que é o momento em que nós podemos fazer uma aplicação, né, aos nossos telespectadores, os nossos irmãos e até mesmo os professores que sempre nos acompanham, e eles têm esse programa como subsídio para as suas aulas, para prepararem as suas aulas. Pastor Leno, eu acho que essa lição ela vem num momento muito oportuno, no sentido de estimular, né, os homens a assumirem o seu papel, a sua responsabilidade e a sua liderança diante de Deus e diante da sociedade e da sua família, sobretudo. Sim, exatamente na contramão do que hoje em dia é apresentado como padrão, né, de masculinidade. A Bíblia, ela apresenta aquele modelo que foi instituído, como já falamos aqui, no princípio. E este modelo é perfeito, porque quem estabeleceu esse modelo foi quem nos criou. Então, o próprio Deus, através da sua palavra, através desses exemplos que nós dispomos aqui, ele nos ensina como exercer a nossa masculinidade, né? De maneira sábia, de maneira responsável, assumindo o nosso papel, e conforme já tratamos aqui na lição, né, aquilo que cabe a nós, seja como pai, seja como esposo, seja como homem diante da sociedade, né? E aí a palavra de Deus ela vai nos guiar e nos conduzir. A palavra de Deus ela é a nossa regra de fé e prática. Então nós devemos exercer ou agir na nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Muito embora o cenário hoje atual seja muito diferente, porém nós estamos pautados na palavra de Deus. Pastor Marcos, essa lição ela chama realmente a nossa responsabilidade, né? Ela estimula a que os homens cultivem, a que os homens, aqueles que deixaram, resgatem a sua liderança, assumam seu papel, as suas responsabilidades, né? E nós poderíamos encerrar com o conselho, eu acho que o pastor Leno já tocou, de Davi a Salomão. Salomão, meu filho, ser homem. Seja homem, no sentido de ser firme, de ser corajoso. Certamente Salomão tinha suas fragilidades. E o pai, Davi, estava ali já próximo de partir e dá essas orientações. Olha, meu filho, eu estou partindo e você agora vai assumir o reinado, então seja homem, seja firme, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Instruções para que ele exercesse uma liderança, né? E eu diria também, pastor Epaminondas, que a gente precisa analisar muito bem essa questão do homem pós-moderno e da mulher também, porque muita gente pensa que, apesar do homem ser o provedor, ter essa ideia de cultivar, de trabalho, e que a mulher não poderia também. Esse é um conceito que às vezes é um pouco complicado as pessoas entenderem. Mas a mulher de Provérbios, a mulher de Ruth, vai nos provar uma mulher ativa,
né? Uma mulher que trabalha em parceria com o seu marido. Isso é muito importante. Isso é um tema do próximo aí, né? Quem sabe para alguém tratar aí a mulher. Mas, sem dúvida alguma, a mulher, ela funciona dentro do padrão bíblico como auxiliadora, complementando o homem, e o homem como cuidador, como orientador, como sacerdote dessa mulher. Quando isso acontece, pastor, nós temos uma família equilibrada, nós temos uma família saudável, nós temos uma sociedade melhor, nós temos uma igreja melhor também. É verdade. Porque, como o senhor falou no início da sua colocação para mim, temos muitos homens na nossa igreja, na igreja cristã que eu digo, que estão se omitindo do seu papel. Tá? É a mulher que está liderando, está conduzindo a família, que está levando os filhos para a igreja, é que está assumindo o papel de liderança. E ele simplesmente é apenas aquela pessoa que trabalha e traz alguma coisa para dentro de casa. Mas ele está faltando ele despertar para o outro aspecto do mandato dele, que é o de proteção, de cuidado, de zelo, de amparo, né? de entendimento, de amor. Que bênção. Nós poderíamos ficar aqui mais tempo tratando deste assunto maravilhoso, desta temática abençoada e necessária para os dias atuais. Mas nós chegamos ao final deste programa, aprendemos muito aqui com os nossos comentaristas e podemos, como síntese, dizer que Deus criou homem e Deus criou a mulher. Deus criou dois gêneros, masculino e o feminino. Deus estabeleceu a sexualidade com as suas distinções. E tudo isso para a glória do seu santo nome. E o padrão estabelecido, e o padrão que deve ser obedecido, vivenciado, né, é aquele que está esculpido nas páginas da palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Como nós sempre aqui dissemos, né? Você deve participar presencialmente da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Você deve receber este alimento junto ao seu professor, à sua professora, onde vocês poderão aí construir mais conhecimento a partir daquilo que está posto aqui. Nós só queremos agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua participação e esperamos por você no próximo programa, na próxima semana. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos encerrar este programa com oração, pedindo aqui ao querido pastor Marcos Melo que nos despeça em oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse programa, por essa porta que o Senhor abriu, para que trazemos o ensinamento da sua palavra. Nós pedimos ao Senhor que fale a cada coração nesse momento, não só de um homem, mas também de uma mulher, que ligou esse televisor, que sintonizou e que recebeu essa palavra. Que o teu Espírito possa falar. Teu Espírito é quem convence. Teu Espírito fala profundamente como nós não podemos falar. Nos ajuda como homens também a cumprirmos esse mandato que o Senhor nos outorgou. Nós oramos, abençoamos o teu povo e os teus filhos em nome de Jesus. Amém.